De todo o tempo que a gente se comunica durante o dia, praticamente metade dele é ouvindo. E a outra metade, a gente se comunica falando, lendo e escrevendo. Mas praticamente metade do dia, a gente se comunica ouvindo. Isso significa que ser um bom ouvinte é um fator fundamental para a gente se comunicar bem. No entanto, existem alguns estudos que apontam que nós perdemos de 25% a 50% de tudo que a gente ouve. Simplesmente passa batido, a gente esquece. Uau, mas isso é horrível. Quer dizer que se eu conversar 10 minutos com uma pessoa, há uma grande chance dela virar as costas e não lembrar metade do que ela ouviu de mim? Pois é. Daí para menos, dependendo da atenção que ela te deu. Agora você imagina falando com o seu chefe por 10 minutos e você perder metade do que ele falou. Isso pode trazer uma situação terrível. Mas isso acontece devido à nossa memória ou é uma questão de atenção? Na verdade, uma memória sempre ajuda, uma boa memória sempre ajuda. Mas o fator fundamental mesmo e preponderante é a nossa atenção. Eu vou dar um exemplo muito simples. Enquanto você estava lendo um livro, você, num dado momento, você sentiu que dispersou e aí você continuou lendo e os seus pensamentos, a sua mente foi para outro lugar, mas o cérebro continuou lendo a ponto de quando você se tocou, você tem que voltar umas 2, 3 páginas porque você perdeu tudo que você estava lendo? Pois é, quando a gente está ouvindo, é muito parecido. Você é capaz de ouvir e não absorver coisa nenhuma se a sua mente viajar para outro lugar. A gente vê isso muito nas palestras, né? De vez em quando tem um sujeito lá que está te encarando o tempo todo, mas você percebe que ele está voando, ele simplesmente está olhando para você, está ouvindo, mas ele não está processando coisa nenhuma. Além desse fator do cérebro, há uma outra tendência do ser humano, natural dele, que é de gostar de falar mais do que ouvir. A gente tem essa tendência natural. E quando a gente começa a ouvir muito, tenta arrumar uma brechinha para começar falando. E justamente por essa ansiedade, a gente acaba perdendo a informação ou dispersando do assunto. Quando os assuntos são indesejáveis também, é pior ainda. Por exemplo, se alguém vem falar sobre emoções com você, normalmente a gente não lida bem com elas. Então você não vê a hora de ter uma brechinha ali para você dar um conselho e mudar de assunto. Porque você prefere ficar falando do que ouvindo sobre essas coisas que você não lida bem. Mas existem também outras situações, como por exemplo, alguém que vem reclamar sobre as coisas de sempre. Todo dia reclama sobre as mesmas coisas. Então você tem uma tendência a encurtar aquela história. Dá uma sugestão, por que você não faz assim? Ou vamos fazer assado? Para se proteger daquilo. Na verdade, muitas vezes aquilo nem é consciente do que você fala. Você é inconsciente, é simplesmente uma proteção. Mas você quer se livrar do assunto. Outros assuntos também você consegue ouvir, mas não processar coisa nenhuma. Por exemplo, alguém vem fazer uma fofoca para você. Se você detesta a fofoca, você nem ouve e procura interromper para acabar logo com aquilo. Ou então um sujeito que é famoso por suas mentiras vem te contar uma mentira. Ou então um assunto muito complexo, um companheiro seu que vem te contar como é que ele conseguiu fazer aquela reação no laboratório e você não entende nada daquilo e ele fica explicando para você. Então você desliga daquilo lá, não vê a hora que aquilo acabe e se puder você interrompe. Assuntos desinteressantes simplesmente não são alvo da nossa atenção, obviamente. Mas nós temos essa tendência natural a dispersar, mesmo quando a gente coloca a nossa atenção, nosso foco em alguma coisa. Tendemos a dispersar. Puxa vida, mas isso aí é muito grave. Como é que a gente resolve uma situação dessas? Eu vou dar um exemplo também muito simples. Quando você coloca uma música de fundo
ela fica lá de fundo musical e você vai fazer outras coisas. Mas quando você coloca o headphone para ouvir a música, você se torna um ouvinte ativo, focado na melodia, nos acordes da música, ou seja, você está totalmente concentrado naquela música. É a mesma música o tempo todo. Uma como fundo musical e você simplesmente não está notando que ela está ali porque você está fazendo outras coisas, e a outra você está completamente focado nela. Pois é, a chave é você focar na música, como se estivesse colocando headphones para aquela conversa que você está tendo. Os especialistas americanos, eles criaram um conjunto de comportamentos para você melhorar a sua atenção quando você estiver se comunicando com alguém, conversando com alguém. E eles chamam isso de active listening, que é mais ou menos o que eu disse sobre o headphone, que é ser um ouvinte ativo. A tradução literal de active listening é o ouvinte ativo. O que fazer, né? Que comportamentos são esses que podem melhorar a sua capacidade de absorção de informação se tornando um ouvinte ativo? Bom, são 3 coisas. O primeiro comportamento que você tem que ter como um ouvinte ativo é uma decisão, na verdade. A decisão de que você vai prestar atenção. Você tem que estar disposto a prestar atenção naquela conversa. Então, sente-se de frente do seu interlocutor e trave contato visual. Não fica de lado e vocês olhando para a janela, não. Senta de frente do seu interlocutor, da pessoa que vai falar, e trave contato visual. Se você estiver num ambiente que tem muito barulho, você está numa sala e a porta está aberta, vai lá e fecha a porta. Então, leva essa pessoa para uma outra sala, para um lugar mais reservado, para evitar dispersões do ambiente. Outra coisa muito importante é você observar a linguagem corporal da pessoa que está falando. A linguagem corporal, a linguagem não verbal, ela é super importante e ela diz muitas vezes muito mais do que as palavras. Inclusive ela tem mais crédito, isso eu vou falar num outro vídeo, mas é muito interessante. A linguagem corporal, a linguagem do corpo tem mais crédito do que aquilo que as pessoas estão falando. E uma outra coisa que você tem que observar como comportamento nessa atenção que você vai dedicar àquela conversa é evitar as dispersões na mente. Se você está preocupado com alguma coisa, você tem que se concentrar e evitar que aqueles pensamentos sobre as coisas que você tem que fazer ou sobre um assunto que você tem que resolver ainda, que te chamaram, enfim, qualquer coisa, você tem que abrir a sua mente, limpá-la e evitar que outros pensamentos tomem conta. Que é mais ou menos o que acontece quando você está lá lendo o livro e você dispersa do livro, você continua lendo, mas a sua mente viaja. Ou então você está lá na palestra, você continua ouvindo, mas a sua mente viaja. Você tem que controlar os seus pensamentos. Manter a mente aberta, mas evitar que os pensamentos dispersivos tomem conta de você. Então esse é o primeiro aspecto do comportamento de um ouvinte ativo, ou seja, prestar atenção e fazer essas 4 coisas: contato visual, se isolar do ambiente, evitar as dispersões na sua mente e observar a linguagem corporal do seu interlocutor. O segundo comportamento de um ouvinte ativo é demonstrar que você está prestando atenção. Demonstrar que você está ouvindo ativamente para o outro. E como é que você faz isso? Usando a sua linguagem corporal. De vez em quando, é um incentivo muito importante para quem está falando que você balance a cabeça dizendo: ah, sim, entendi, ou ok, ah, sim. Essas pequenas palavrinhas, sem interromper quem está falando, demonstram que você está acompanhando aquilo que está sendo dito. Você não pode esquecer que o bom ouvinte tem o papel de entender o que está sendo dito. E é muito importante você entender e incentivar o outro a continuar falando. Ou seja,
Você está sentindo com a cabeça porque você realmente está entendendo. E isso está impulsionando o outro a continuar falando. Uma outra coisa que você deve fazer, lembrando que você está preocupado em entender aquilo também, é não interromper no meio do caminho, mas quando houver uma pequena pausa e você quer tirar uma dúvida, fazer perguntas pertinentes. Por exemplo, o que você acabou de dizer sobre aquilo outro, é isso? Eu estou entendendo direitinho? É isso mesmo que você está falando? Ou então, isso daqui significa que você foi até aquele lugar antes de fazer aquilo outro. Alguma coisa assim. Ou seja, são perguntas que você está demonstrando que está dedicando a sua atenção ao assunto, mas também quer as respostas porque você está tentando entender o que está acontecendo. E um outro aspecto para demonstrar a sua atenção é a sua linguagem corporal também. Como você está se colocando de frente do outro. E quando você está tratando de um assunto e quer dedicar sua atenção e demonstrar sua atenção para alguém que você gosta muito, que você tem alguma relação afetiva de alguma natureza, sente-se numa cadeira na ponta dela, por exemplo. Já sentou na cadeira? Se inclina na direção da outra pessoa dentro do espaço que a sua afetividade permite. Então se aproxime dela, se inclinando, sentando na ponta de uma cadeira. A sua linguagem corporal está demonstrando para o outro que você está dedicando a sua atenção, focado a atenção. Se tiver uma televisão ligada, você vai lá e desliga, senta na ponta da cadeira, se inclina na frente da pessoa para conversar com ela, para dedicar a sua atenção. Isso aí o outro percebe e o incentiva a se sentir mais confortável e com uma certa garantia de que você está ouvindo ou vai ouvir o que ela está falando. O terceiro comportamento é o do feedback. Esse é o seu momento de fazer alguma coisa. Nos momentos anteriores, em hipótese alguma, interrompa ou contra-argumente. Porque muitas vezes aquela sua contra-argumentação pode transformar aquilo numa discussão. E numa discussão, ninguém consegue levar informação nenhuma, ninguém decide coisa nenhuma. Não existe discussão que traga bons frutos. Simplesmente as pessoas se emocionam, se irritam, as palavras começam a sair, os assuntos se espalham e não existe informação nenhuma que se aproveite. Portanto, o momento do feedback é o seu momento de falar alguma coisa. Se for uma sugestão, dê a sugestão respeitosamente. Se for um contra-argumento, seja respeitoso também na sua contra-argumentação, para evitar que também caia numa discussão. Uma outra coisa muito legal que eu costumo fazer é que quando nos é pedida opinião ou alguma sugestão, eu procuro fazer perguntas a quem está me falando alguma coisa, quem está me contando alguma coisa, perguntas que ele não está fazendo para ele próprio. Ao invés de eu dar alguma sugestão ou recomendação, na verdade eu faço perguntas. Isso é uma técnica de coaching, mas faça perguntas que ele não fez para ele mesmo quando ele está contando aquela história. Isso pode ajudá-lo a desenrolar algum nó ou ver um outro ângulo da questão. O mais importante do que eu estou tentando dizer é que para você melhorar o nível da sua atenção, você tem que seguir esses 3 comportamentos muito importantes de um ouvinte ativo, que é decidir por prestar atenção, mostrar que você está com a atenção focada na pessoa que está falando com você e dar feedback. Com essas 3 coisas, treinando, você começa a perceber que a sua taxa de absorção aumenta. Com isso aumenta a sua produtividade, por exemplo, no trabalho. Com isso aumenta a sua capacidade de negociação, de persuasão, de convencimento e principalmente diminui a taxa de esquecimento das coisas e de má interpretação que pode te gerar problemas na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Por fim, eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito, que é um provérbio, que diz o seguinte: aqueles que falam, plantam. Aqueles que ouvem, colhem.
Tchau!